Chegamos num dos meus episódios favoritos, porque hoje nós vamos fazer fofoca. Olha que beleza, fofoca. O episódio de hoje é sobre fofocas dos bastidores da correção da redação do Enem. E aí eu pensei assim, né? É um episódio que pode dar muito problema, é um episódio que pode levar a um cancelamento. Então eu não quero ser cancelado sozinho e pra isso eu pedi ajuda. E aí eu vou trazer ela, que é minha colega, que nós trabalhamos há algum bom tempo junto e temos aí vários anos de amizade. Alguma coisa assim? Pô, por favor, né? Chegou ela, tá aqui, Dani, professora Dani. Obrigado, Dani, por ter vindo. Como é que você tá? Olá, Lauro. Muito feliz de estar aqui contigo. Tu tá feliz mesmo ou tu tá dizendo que tá feliz porque é aquela coisa que se diz quando vai em podcast? Não, eu tô feliz mesmo, Tá. Porque a gente tá institucionalizando o que a gente sempre faz. Que é a fofoca. Porque a gente só se encontra pra fofocar. Cara, a gente só se encontra pra fofocar. Agora estão filmando, mas é isso. Cara, é Estamos inacreditável. fofocando. Não, inclusive, a fofoca aqui, eu já aviso você que tá vendo esse episódio, vai ser controlada, claro, né? Porque algumas fofocas envolvendo nomes de pessoas, a gente vai sair daqui e vai almoçar, daí nós vamos fazer lá. Então a gente já mais ou menos separou fofocas que dá pra falar no episódio, fofocas que dá. Porque eu não sou obrigado a fornecer provas contra mim mesmo, entendeu? E eu Esse é o agradeço primeiro se ponto. você também fizer isso comigo. não Exato, fornecer a gente tem provas. que tentar. Então, pra você que tá assistindo, a Dani, a gente já trabalha junto. Começou a trabalhar junto quando? Antes da pandemia ainda? 2019. Acho que foi, né? Que loucura. 19. E aí a gente vive, como a Dani sempre argumenta, uma relação de amor e ódio. É isso? E vamos fingir que ela é igualitária, amor e ódio, né? é Não mais ou vamos- menos, Não tem né? nada pendendo, assim. Isso. Adoro essa parte. Mas eu queria começar contando pra galera que tá assistindo esse episódio que fofoca é um troço que tanto assim me... Eu fico ansioso pra ouvir fofoca, que nos cursos que eu tenho, né, na monitoria, no curso e tal, não sei se tu sabe disso, eu tenho 2 grupos de WhatsApp pra cada curso. Que é um grupo de avisos, que é onde eu falo as coisas importantes, eu faço mini podcast, que é áudio de 7 minutos pra eles e tal, e tem o grupo só da fofoca. Então tem o grupo do WhatsApp da fofoca e o grupo do outro. Aí o grupo da fofoca o pessoal pega cronograma de estudos de não sei quem, bota no grupo e diz assim, olha aqui, esse cara vai morrer em 2 dias. E aí pegam um print de professor e jogam lá, daí quando eles jogam um print de professor eu só não falo nada, deixo eles se matando e falando. E além disso, Dani, além do grupo da fofoca, eu tô me exaltando, ó. Em toda aula ao vivo que eu dou, antes de começar a gravação tem um momento fofoca. Que é antes de começar a gravar, porque pela lei, pelo direito brasileiro, eu não sou obrigado a fornecer provas contra mim mesmo. Então, antes de gravar, eu digo assim, vai, desandem. Vocês viram o que o fulano falou? Vocês viram o story não sei de quem? E começa a fofoca a rolar, eu digo, tá, agora eu vou começar a gravar. Botem um monte de kkk no chat, porque senão o chat vai continuar com a fofoca. Depois só kkkkk, tá, começou a gravação. Então, se você está em casa e você assiste só a gravação das aulas ao vivo dos meus cursos, você perde o momento da fofoca. O que eu Que vou fazer? deve... Né? Não vou dizer que é o melhor, porque daí eu vou menosprezar a tua aula, né? Não, mas eu deve- acho que é o melhor. Eu acho que é o melhor. Eu acho que todos ficam ansiosos por esse momento. Inclusive, alguns alunos entram atrasados e dizem, putz, já começou a gravar, perdi a fofoca. Eu acho que é o melhor também. Mas hoje nós temos a fofoca gravada. É, aquele papo de fofoca edifica, deve ser verdade, né? A fofoca é Por isso difícil, estamos né? aqui. É que... Vamos começar falando sobre a fofoca? O bom do podcast é que a gente desvirtua o tema. A gente não falou da correção da redação ainda. Mas é que a fofoca não é aquela fofoca maldosa, sabe? Pra falar mal Tu do fulano. acabou de falar que tu tá falando mal de um monte de gente. Não, eu tava mas é- pensando nisso. mas A é- minha fofoca não é maldosa, Laura. A tua... Não. É um falar mal do tipo assim, ó. É completamente diferente de você falar assim, ó, você viu isso aqui que o cara fez? E você falar assim, vamos todo mundo no perfil dele e cancelar não. ele por causa de não sei o quê, entendeu? Não é essa a fofoca. Deixa o cara lá falando o que ele quer, medir ali o negócio. Mas é que você contar as coisas que aconteceram é legal. Não, a gente aprende com isso. É. Porque assim, olha, que errado. Não vamos fazer igual. Porque também estão fazendo fofoca de mim. Também estão fazendo de ti. Eu prefiro pensar que não. Claro que estão. Teve aluno que já me mandou print no grupo de WhatsApp de um professor, colaram um post meu e embaixo falando mal. E me mandaram print dizendo. É eu digo, fofoca da fofoca. isso, aí vocês vão fazer fofoca de mim, não vou fazer dos outros, claro que eu vou fazer fofoca. Mas vamos começar. Fofocas da redação do Enem. Eu queria conversar contigo, queria dizer o que você acha do processo de correção da redação do Enem, que hoje está sendo muito criticado, né? É um processo aí que muda a banca, causa não sei o quê. Vem aquelas polêmicas de mudanças na redação do Enem. O que tu tem pra gente começar o papo a me dizer sobre isso? Tá, vamos lá. Eu acho muito difícil, nos moldes que o Enem se estabelece, a gente encontrar um caminho muito justo, né? Que deveria existir. Sim. E isso perpassa por toda a prova, né? A gente tem vários problemas que, obviamente, como a gente tem uma certa subjetividade na construção de um texto, né?
esses problemas vão se exaltar um pouco mais, né? Eles vão ficar mais aparentes quando a gente fala de correção de texto. Então, não. Apesar de eu defender a prova do Enem em vários aspectos, é perceptível que, sim, a correção tem muitas injustiças, né? Mas não tanto quanto se cria. Entendi. Né? Porque, na verdade, injustiça vai existir, é óbvio. É um processo feito por seres humanos, e enquanto o processo feito por seres humanos, ele é passível de erro. Só que essa brecha que existe vira um negócio de tá vendo como tá tudo errado? Tá vendo como nada funciona? Tá vendo? E isso, e aí, óbvio, né? A gente é professor. Sim. E a gente pensa no resultado disso pro aluno. Né? Que é o aluno, tipo, viu, nada funciona, a minha vida não faz sentido, é por isso que eu não sei porque eu estou estudando, vou vender minha arte na praia, né? Isso já cria outra relação, assim. Então, não é um processo justo. Essa questão das bancas, né? Dessa mudança de bancas, eu acho que uma coisa, isso já vai entrar em algo que eu acho bem importante a gente falar, que a correção, ela há muito tempo não muda. Sim. Né? Eu acho que eu não ousaria dizer assim, não, ela nunca mudou, porque a gente tem duas bases muito fortes para pensar na correção da redação do Enem, que é a matriz, né? Que é a matriz, aquela matriz que vem das competências, das habilidades, enfim, e a grade de correção. Por algum momento da vida, a redação era corrigida pela matriz. Mas a matriz, ela era muito subjetiva. Sim. E aí você tinha, assim, um processo de muita subjetividade nessa correção. E em um dado momento, numa dessas mudanças de banca, uma das bancas traduziu a matriz no que ela chamou de grade específica de correção, que é aquela grade que a gente conhece, que em 2020, que antes, era engraçado, né? Era segredo. Porque, assim, é sigiloso. Todo mundo conhecia, mas era todo mundo sigiloso, tinha o PDF, mas era né? sigiloso. É aquele PDF que na capa tá escrito assim, este material é sigiloso, queime-o depois de usar, né? Uma coisa... Sim. E todo mundo conhecia, né? Sim. Mas aí, em 2020, o INEP falou, gente, todo mundo conhece, vai, tá aí, ó. Tá aqui. Aí. E ele disponibilizou. E se você for ver no sumário, lá no sumário tem a matriz e a grade. E aí lá você vai ver que essa grade é a tradução, de maneira mais objetiva, da matriz. Sim. E essa grade, ela é a que de fato é usada. Grade específica de correção, porque a correção é específica. E essa grade não é mudada desde que ela Sim. Desde nasceu. Que ela foi feita. Desde que ela nasceu, ela nunca foi mudada. Sim. E é isso, assim, ela nunca foi mudada. Só que aí vem banca, passa banca, né? E aí qualquer banca que faz alguma... Porque assim, vamos pensar, a gente dá aula, né? A gente dá aula e assim, dei essa aula aqui, meus alunos até ok e tal, mas eu acho que eu posso encontrar outra estratégia metodológica. Sim. Eu acho que essa mesma aula para outra turma, eu vou tentar, ao invés de usar esse texto, usar aquele texto. Vou tentar mudar um pouquinho, porque eu acho que eles vão aprender melhor. E óbvio que toda a banca, antes de vir avaliar, ela precisa formar os avaliadores, né? Sim. E ela precisa formar, ensinar os avaliadores. Então, pode acontecer da banca falar assim, olha, ao invés de usar esse texto, eu vou usar aquilo. Mas quando a gente faz isso nas nossas aulas, eu troquei esse texto por aquele para ensinar a mesma coisa. Claro. Para ensinar o mesmo conceito, para ensinar a mesma grade específica de correção. Sim. E aí elas podem encontrar estratégias distintas para ensinar os corretores. Tá? Aquele material não é de aluno, tá? Aquele material é de avaliadores, que, óbvio, eu acho muito importante que os alunos tenham acesso com um filtro do dono daquele material, que é o avaliador, né? Então, ela muda ali a estratégia para falar a mesma coisa, mas ela mudou a estratégia, daí, mudou a correção, mudou a correção. O que eu costumo dizer é o seguinte, o que eu gosto de entender dessa parte da correção, né? Primeiro tu falou, quero comentar ali da matriz para grade, né? E eu lembro do momento que eu tive contato com a grade pela primeira vez, vi ali da matriz e tal. Uma coisa que pra mim é impactante, e se eu tiver errado me corrija, por favor, mas é aquela questão da proposta de intervenção, quando a competência 5 avaliava o detalhamento e a relação da proposta com os argumentos estava na C3. Na matriz isso não está claro. Inclusive na matriz está escrito que a proposta tem que ser detalhada e articulada com os argumentos, alguma coisa assim relacionada aos argumentos. Então, a matriz de referência dá a entender que a proposta de intervenção relacionada aos argumentos vai estar sendo avaliada na C5, quando a gente vê, na verdade, na grade de correção, que é na C3. Isso é uma mudança, digamos assim. Mas antes de tu responder, eu só quero concluir meu raciocínio. Qual é a ideia? É uma mudança, mas assim, o que muda pro aluno que vai escrever?
Esse é o ponto que a gente tem que debater. Porque vai ter outros vídeos no YouTube. Se você estiver agora assistindo esse podcast no YouTube, abra outra aba e coloque mudanças na redação do Enem, ano que você quiser. Você vai encontrar vídeos. Essa mudança, esclarecemos que agora isso aqui vai ser avaliado na C3 e não na C5. Tu lembra mais ou menos quando isso aconteceu? Que eu me perco na linha temporal. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi quando a grade foi criada. Isso. Aí se esclareceu o que era ali. Que foi pela VUNESP, eu não vou lembrar o ano. Tá, mas não tem problema. Beleza, situamos isso. A pergunta é, você que é aluno que está em casa, você não tem que fazer uma proposta detalhada e coerente com os argumentos igual? O que muda na sua vida se isso vai ser avaliado na C5, na C3, numa C6 nova que vão criar? Aí já vai ter gente achando que criaram. Cortaram já. Pegam o corte ali, o Carlos vai fazer o corte. Que... Isso. Aí vão criar uma nova... O que muda pra você? Que é o que aconteceu agora, nessa última, do inferno da vírgula, não contando mais como desvio, e sim como falha de estrutura sintática. Mas, amor, tu tem que continuar sem errar vírgula. O que vai mudar na tua vida? Aí o cara diz assim, não, mas é que o aluno tem que saber que agora vai ficar mais difícil tirar 200 na C1. Ah, porque era fácil antes. Antes era tranquilo, era um festival de 200. E aí tu imagina, daí eu fico puto, porque pra mim isso é falta de responsabilidade social. Eu diria que falta de formação acadêmica, acho que não, acho que é falta de senso e compromisso como professor. Você dizer para um aluno que faltando 15 dias para a prova, existe algo que mudou e vai ficar mais difícil, você está contribuindo para quê? Qual é o real papel da sociedade? Mostrar que você é o detentor de uma informação que ninguém mais tem e que só quem é seu aluno vai ser privilegiado? Pô, eu fico puto, cara. Sim. Não, e com razão, né? O Enem, ele dá muita margem para que isso se crie, né? A informação que só eu tenho. Porque como os corretores são esses seres iluminados que moram no além e que são todo mundo e ao mesmo tempo não são ninguém, né? Porque como essa coisa do sigilo, é tudo muito, né? E se cria... Sabe aquela coisa de quanto mais escondido tá, mais a gente tem curiosidade, mais a gente quer saber, porque a gente vai se sentir especial se a gente souber. Perfeito. Então, a forma como esse processo funciona, ele dá muita margem para que isso aconteça, né? E aí, óbvio, quem quer se aproveitar disso, se aproveita disso, né? Vamos fazer uma aposta? Só que eu concordo, é uma responsabilidade. Vamos fazer uma aposta? Eu aposto com você que vai ter nesse vídeo o comentário de um aluno dizendo assim, minha professora é corretora e falou o quê? Complete o que você quiser. Porque a professora vendeu para ele o fato de que ele ser corretor é algo que faz você entrar pro patamar dos professores, corretores de redação. Cara, e eu digo pros alunos assim, gente, o curso de correção de redação e você ser corretor, qualquer profissional formado em letras pode fazer. Né? Eu, por exemplo, os alunos me perguntam, Lauro, tu faz etc e tal? A Dani já sabe, já conversei com ela sobre isso. Eu gosto de fazer a prova do Enem como aluno. Fazendo a prova como aluno, eu não posso participar do curso e ser corretor. Imagina eu corrigir a minha própria redação. Eu vou ver que é a minha, né? Então, tipo assim, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir mão de numa edição, me colocar na situação de aluno, que é algo que eu gosto de fazer, que pros meus cursos é importante. Pra fazer isso, pra eu entrar no patamar do hall dos caras. Então, assim, vira essa mística que tu falou em torno disso. Talvez tu tivesse que ser mais transparente, talvez? Tivesse que ser mais aberto, não tivesse que ter sido colocado num posto de idealização? Qual que tu acha que seria a solução para esse problema? Tu tem alguma? Calma, vamos com calma também, né? Do nada uma solução. Mais pro final do episódio? Portanto, o governo precisa... O governo por meio do Ministério da Educação... Dani, faça uma proposta de intervenção. Vai, quero uma proposta de intervenção com 5 elementos detalhados e coerentes com os argumentos agora. Valendo. Não, eu acho muito difícil a gente pensar nessa solução, porque aí que tá, né? É uma coisa que não envolve só quem tá fazendo a estrutura da prova. Sim. É o que tu falou ali, né? Quem bebe disso para benefício próprio, pra gente ser bem ético, a gente vai falar que é uma falta de responsabilidade, né? Sim. Pra gente ser ético e parar aqui. Isso. Né? Então a gente vai falar assim, quem se aproveita dessa falha, quem se aproveita dessa possibilidade que se apresenta... Então, assim, não é uma soma só de o governo por meio de novas estratégias. Não é só da onde está partindo, né? Não é só dali que vem um problema. É um problema maior, é um problema social aqui da galera se aproveitar disso também. Claro. Né? Mas é isso, assim, ó, o corretor de redação... E aí, isso é uma coisa interessante, tá? Sim, já teve um tempo... Vai. Okay, calma. É agora. Tá pensando se tu pode falar?
Vai, fala. Não, é que assim, ó, já teve um tempo. A essa altura do episódio, quem queria só pegar polêmica já desistiu. Então, a partir de agora, tu começa a ir ficando mais leve pra ir falando dos troços. Não, é que assim, Porque só ficou quem quer ouvir É mesmo. que assim, ó, você procura no Google, avaliador redação 2016. Tá. Não vai encontrar nada. Nada. Porque por um tempo, de fato, o processo de seleção dos avaliadores não era aberto. Tá. Ele perpassava por indicações, enfim. Hoje, se você abrir, né? O 2024, obviamente, ainda não existe, mas se você abrir assim, avaliador de redação do Enem 2023, abre uma aba aí do lado e joga no Google. Ele vai te jogar para a página da Sebrasp, trabalhe conosco. Vai aparecer lá. Tem um edital com o que precisa ter. E como tu disse, qualquer profissional de letras, né, formado em letras ou linguística, qualquer profissional formado em letras ou linguística pode corrigir letras português. Tá? As línguas estrangeiras, só se for dupla licenciatura. Tá. Qualquer profissional pode. Então, assim, hoje, se o candidato quiser saber, né, como é que funciona, quais os prazos, quando começa, ele consegue ver. Entendi. Né? Então, já é um pouco mais transparente. Tá. Mas como o processo em si, ele ainda tem essa questão sigilosa, né? Então, ele ainda dá margem para... Claro. É que no momento que é escondido e é sigiloso, daí você... Não é que você possa inventar o que você quiser, não quero falar isso, mas é isso. Você pode entendeu? Imagina, eu vou chegar e vou dizer assim, gente, é o seguinte agora, ó, falaram no curso de formação dos professores que a C1 vai ficar muito mais difícil. Perceba, isso é um processo natural do ser humano, já aconteceu muitas vezes comigo dando aula, contigo deve ter acontecido também. Tu falou um troço em aula e quando o aluno replicou não foi bem aquilo que tu falou. Isso aí é inúmeras vezes, né? Então eu vou lá e falo tal coisa. O Lauro falou mal, não sei do que e tal. Beleza, então já começa assim. Será que aquele professor ou aquela pessoa que está botando na internet dizendo que mudou, etc e tal, às vezes existe o viés da maldade, existe da pessoa que quer lucrar com aquilo, existe. Mudou a redação do Enem e eu vou te contar hoje às 9 horas numa live que no final da live vai ter cupom pro meu curso, existe tudo isso. Mas eu também acredito que existe uma boa parcela que é ignorância, desconhecimento. Nem sabia como é que era e aí mudou, ouviu falar de alguém alguma coisa, falaram não sei o quê. Cara, às vezes mudou um detalhe assim, que não é pertinente para aquilo, mas as pessoas reproduzem como fosse, né? E eu acho que era importante, Dani, a gente falar pra galera nesse episódio, que a gente conversa muito entre nós, que as mudanças na redação do Enem 2023 que teve agora não são exclusivas do Enem 2023. Todos os anos acontece isso, sem exceção. Às vezes em mais larga escala, porque é alguém mais famoso na internet que consegue visibilidade para isso, e às vezes é num grupinho pequeno de um cursinho só, que o professor falou naquela turma. Mas é todos os anos. Não, a gente pode fazer um cronograma, tá? Vamos fazer. Eu acho que em agosto... Normalmente é isso, né? Hoje vocês têm acesso aos editais. Se vocês quiserem, ele é julho, agosto, procura assim, avaliador Enem 2024... No Google, que já deve aparecer ali o site da banca, que será esse ano, né? Tá. Digamos que seja a Sebrasp, já vai aparecer lá. Tá. E aí lá já vai ter a data do início do curso. Né? Porque tem uma coisa também, fazer o curso não é sinônimo de avaliar. Né? Entendi. O curso, na verdade, esse curso do material sigiloso e do material que todo mundo quer ter acesso, esse curso é, na verdade, uma seleção. Né? Porque o cara tem que fazer o curso e ser selecionado, fazer prova, o escambau, né? Para poder para poder virar avaliador. E quando o curso normalmente começa lá em agosto. Cronograma, então. Agosto. Começam algumas mudanças. As mudanças do Enem 2024, né? Nova Agosto banca. ali a gente já começa... Não, se tiver anúncio de nova banca antes, porque se tiver anúncio de nova banca vai ser antes. Aí o cronograma já é adiantado, né? A gente já consegue ter... Mudou a banca. Se mudou a banca, muda tudo. Aí vem questão discursiva, aí vem... Cara, não, isso é um outro troço que me incomodou demais, né? Mudou a banca da correção da redação. Tinha gente, acho que até, assim, porque eu me lembro, assim, mais ou menos, né? Mudou a banca pro Sebrasp. Daí tava pegando temas de redação que o Sebrasp propôs em concursos públicos para dizer que aqueles eram os temas mais prováveis que o Sebrasp gostava. Como se a mudança... Não, é de rir mesmo. Como se a mudança da banca que organiza a correção da redação fosse mudar a matriz de como tem que ser proposto o tema, cara. Sabe, eu só fico pensando...
A VUNESP já foi avaliadora do Enem, das coisas, né? Tu imagina uma redação do Enem, agora o povo de São Paulo, num padrão VUNESP, assim, uma prova da Unesp, uma pergunta, um negócio super subjetivo. Nada a ver. Entre não sei o que e não sei o que. Imagina isso no Enem, não faz sentido nenhum. Mas assim, ó, ia acontecer muito essa subjetividade. Mudou. Vamos supor que volte a VUNESP, né? Tu pode ter certeza que vai ter gente... Fez o corte aí, ó. Lauro disse que VUNESP é a nova banca. Vai ter gente mandando mensagem na DM do Instagram dizendo assim, professora, agora que a banca é da VUNESP, como é que eu faria uma proposta de intervenção nesse tema aqui, ó? E ele vai pegar um tema da VUNESP para outro vestibular e vai me perguntar como fazer. Eu digo, cara, não tem como, porque isso não vai ser tema de Enem nunca. Aí tu tem que explicar pro cara todo o processo. Então isso desgasta, né? E eu acho que essas fofocas vêm desse tipo de processo, né? Então eu categorizaria assim, nós temos falta de informação, pessoas que podem estar no curso, entender alguma coisa errada por qualquer motivo, etc e tal. Temos maldade, a intenção de lucrar com aquilo, não se preocupar, sabe? Querer ser o primeiro a dar informação. Não se preocupar com o quanto o aluno vai receber aquilo. Eu quero fazer o vídeo no YouTube, eu quero ser o primeiro a falar sobre isso, porque o meu vídeo vai ter muitas visualizações. E veja bem, tem muitas visualizações. Eu já falei num episódio aqui, vou falar de novo. Veja quantas visualizações tem esse podcast e veja quantas visualizações tem um vídeo que foi publicado no calor do momento sobre as mudanças na redação do Enem. E às vezes, Dan, isso aqui que eu fico mais brabo. Não, pode falar o que tu ia falar. Não, eu só queria... Vamos dar uma de tia chata... Só dar uma puxada na orelha, assim, ó. O quanto vocês contribuem pra isso? Porque é isso que você tá falando, assim, ó. Quantas visualizações tá? O quanto vocês engajam também. Claro. A tia chata dando bronca, assim. Mas o quanto vocês engajam esse tipo de conteúdo que faz mal pra vocês? Compartilham. Eu sempre digo assim, né? Esses dias alguém num grupo lá meu mandou uma fake news, né? Mandou assim, publicou e tal. De uma página que é famosa pro fake news de Enem, aí não sigam. E aí o cara mandou lá e eu disse assim, isso é fake news por causa disso. E a pessoa meio que, talvez se sentiu meio ofendida, de desculpa, não sabia, eu só compartilhei. E eu botei, compartilhar fake news também é um problema. Você tem que ter a responsabilidade de saber se é sério ou não antes de compartilhar num grupo. Porque se você tá compartilhando no grupo, você também quer ser o primeiro a dar o furo da notícia. Pra ser o cara a fazer aquilo, entendeu? Então, eu sempre tenho como regra, assim, ó, aconteceu alguma coisa, né? Que eu vejo que pode ser uma notícia séria. Eu também quero dar antes. Porque sempre que eu tuito antes, ou que eu posto antes, bomba mais o meu perfil. Isso é bom pra mim também. Mas não sem antes passar por um filtro de responsabilidade. É isso mesmo? Foi isso que aconteceu? Vai realmente... Isso aqui vai prejudicar o aluno? Vai ajudar ele? Eu tô falando uma verdade que ele tem como trabalhar. Uma coisa é se dissessem assim, ó. Eu chego em agosto... E a gente conversa com algum professor que está participando do curso, algum professor que a gente conhece e confia, e ele vem e diz assim, Dani, Lauro, eu sei de todos os anos que teve mudança e tal, mas agora é sério. Os caras estão querendo mudar isso, e a gente vai se reunir e vai dizer assim, a gente precisa alertar os alunos, como vamos fazer isso? E aí o aluno que está em casa tem que saber que os grandes cursinhos, os grandes profissionais, pessoas que trabalham preocupadas com o aluno, vão se reunir e vão preparar os alunos para isso. Ninguém vai esconder de vocês, nós não queremos que vocês saibam as mudanças. A gente quer que vocês gabaritem a redação, cara. Então a gente vai se reunir e vai dizer assim, ó, como podemos trabalhar isso? Se acontecer um dia de ter mudanças, eu vou ser o primeiro que eu vou convocar uma aula ao vivo emergencial para os meus alunos e vou dizer, ó, nós vamos conversar sobre tal coisa. Daí eu vou pensar em como eu vou dar a notícia no Instagram, como eu vou dar no Twitter, sem provocar um alarmismo e ajudando em vez de atrapalhando. Só que enquanto isso, uma galera já postou, provocou o caos, disse que esse ano vai ser impossível de passar e que vai ser não sei o que, e assim acontece. Eu fiz um episódio aqui, já deve ter ido ao ar a essa altura, sobre as fake news no universo do Enem. Falei sobre todos os processos, falei um pouco sobre a mudança da redação também. E isso vai continuar acontecendo, cara, por causa dessas coisas. Tá, mas... deprê, né? Vambora. Pra não ficar só na deprê, eu quero mais coisas. Eu quero que a gente fale mais sobre a correção da redação do Enem. E uma coisa que eu gosto, assim, quando a gente conversa, que eu acho que os alunos têm que saber, é os bastidores da cabeça do corretor na hora que ele tá lendo uma redação. Eu sempre conto pra eles, e eu queria saber a tua visão sobre isso, que é meio triste de falar, mas quando eu vou corrigir redação, vou confessar, eu julgo a redação na primeira olhada que eu dou pra ela. Mas é óbvio. Tu julga também? Óbvio. Eu bato o olho... Não é que eu... Assim, ó, a letra é uma coisa que eu dou uma julgada. A minha letra é feia, né? Eu dou uma julgada. Mas não é só a letra. Parece que eu bato o olho na redação e eu já crio uma expectativa. Eu bato o olho e digo assim, essa aqui vai ser boa. Vou ter que ver não sei o quê. Ih, esse aqui... Vou ter que dar uma ajudada nele, vou ter que fazer não sei o quê. Como é que tu sente que isso acontece? Não, isso é super... Porque eu acho muito engraçado que quando a gente dá aula de redação, né?
os alunos, eles perguntam assim, ai, Dani, se eu usar esse repertório, eu vou agradar o corretor, né? Aí, e a galera cria umas coisas assim de agradar o corretor. Agradar o corretor é uma coisa que, assim, tem que agradar o corretor? Tem. Como vocês acham que tem que agradar? Não, né? Porque, assim, o repertório, o corretor vai gostar. Como é que tu sabe? Tu nem conhecia. Tu nem sabe, isso. Não tem esse repertório que a galera vai gostar. Não existe. Mas, quando a gente fala, por exemplo, das questões da estética textual, de você mostrar o mínimo cuidado. O que eu sempre falo é assim, o corretor do Enem, ele é um cara que está trabalhando, ele é um trabalhador, como outro qualquer, que ainda está fazendo um trabalho extra. Normalmente ele é um professor, né, que trabalhou o ano inteiro e está lá em dezembro corrigindo o texto. Assim. E que na hora que você entra na frente do computador fala, ai que saco, vamos lá, não vejo a hora disso acabar. É um trabalho que não é tipo, vou corrigir uma redação. Não, ele está ali, pô, mais uma correção do Enem. Tá. Isso. Ele é um trabalhador. E eu sempre falo assim, cara, você vai num posto de gasolina, você não chega e fala assim, opa, tudo bem? Bom dia, Lauro, como é que você tá? Aí você abastece seu carro e fala, ei, tá, obrigada, viu? Até a próxima. Você é minimamente educado com ele. Você tem uma forma de mostrar uma certa educação pro seu corretor, né? O seu corretor tá ali, às vezes, em dezembro, corrigindo seu texto, né? E assim, pô, sabe aquele texto com as margens tudo torta, que dá pra ver que o cara não tá nem aí? Fez de qualquer jeito. É tipo, ele chegou no posto de gasolina e falou... Abastece aí. Sabe? Tipo, não teve a mínima educação com esse outro lado ali, com esse cara que tá trabalhando e tá lendo, né? Então, assim, a letra entra um pouco nisso, tá? Óbvio. A letra é uma questão muito pessoal. Aí pessoal não é pra começar a redação com um bom dia, querido corretor. Não, pelo amor. Não é pra começar com um bom dia, tudo bem. Não é isso que nós estamos falando, né? Vamos deixar claro, porque a gente nunca sabe quem tá assistindo. Obrigado pelo adendo, obrigada. Um alerta importante. No caso, isso zera a redação, né? Pelo amor de Deus. Bom dia, querido corretor. Espero que você esteja bem. Espero que esse texto te agrade. Não, a gente vai usar a estética do texto, assim, uns parágrafos que sejam, né, paragrafação, lembra? Dedinho que a tia ensinou lá, colocar o parágrafo, respeitar as margens, fazer uma letra cuidadosa. Letra cuidadosa, letra legível, não é necessariamente letra bonita. Isso. Né? Só que isso é uma questão interessante vocês saberem desde agora, assim, pô, eu sei que a minha letra não é das melhores. A minha é terrível. Tá? Eu sei que a minha letra não é das melhores. E tu lida dessa forma, né, Lauro? Tu sabe que vamos conversar. A tua letra não é das melhores mesmo. Tu sabe que a tua letra não é das melhores. Tu sabe que tu vai ter que pensar assim, no meu planejamento de tempo de prova, o meu tempo para passar limpo é maior do que o coleguinha do lado que escreve com... Então, esse negócio treinável, que você já pode treinar desde agora, porque isso é agradar o corretor. Eu falo pros alunos, inclusive, que eu levo em média 2h30 na prova de redação, da qual 1 hora é para passar limpo. Pode rir, mas é 1 hora pra passar limpo. Porque assim, ó, além da letra, ainda tem um problema que a gente já conversou, de que eu não escrevo o ano inteiro. Exatamente, eu ia falar isso agora. A única vez que eu escrevo... elas vão demorar 1 hora também, né, Laura? A única vez que eu escrevo redação no ano é na hora passando limpo. Então, até uma coisa interessante. Agora, com a faculdade, que eu tô fazendo na UFSC, que eu tô escrevendo mais, talvez me ajude. Claro. Mas assim, ó, me dói a mão, Dani, na hora de passar limpo. Então, eu tenho que passar o primeiro e o segundo parágrafo, eu tenho que fazer assim, ó. Pra descansar um pouco e passar de novo. Então, claro, eu acho que os alunos conseguem passar limpo, vai em meia hora. Mas o cuidado que eu estou tendo no fazer ali, não é porque eu tenho que ter uma letra bonita e fazer curso de caligrafia. É porque o que eu entendo, que eu acho que é o que tu vai corroborar, é facilitar a vida do cara. Se ele tiver que... Imagina, tu tá lá durante a tarde, ele vai corrigir quantas redações numa tarde? Tu tem um chute? Bom, em 2023... A meta diária era de 200 textos. 200 textos. Normalmente a média era 100. Mas aumentou, né? Era 100. Normalmente a média era 100. Mas teve uma época anterior que era mais que 100 e diminuiu. Já foi livre. Se vira. Já foi 100. Aí já foi 100, mas se tu corrigisse cedo, aparecia mais umas aleatórias. Opa, vamos dar... Nada. Em 2023 foram 200. 200. Então tu imagina, 200 redações o cara vai corrigir. Ele não vai disponibilizar o dia inteiro dele pra isso. Ele vai disponibilizar uma parte do dia dele. O cara tá ali no meio de 200 redações e tal, vai dar uma sensação boa nele ter uma redação que o texto flua. Tu conseguiu ler. Agora tu imagina ter uma palavra que tu tem que fazer assim, o que tá escrito aqui? Porra, o cara vai lá e ele vai colocar a redação, ele trava na leitura e faz assim, que tá escrito nessa TV aqui? E ele não consegue... Nessa TV. O que tá escrito nesse texto aqui? Não consegue ler. Cara, tu travou o processo dele, ele vai demorar mais, eu não sei o quê. E isso acontece com a gente corrigindo a redação dos alunos. Eu confesso pra ti, né? Eu trabalho muito pouco com correção de redação hoje, mas em alguns casos eu tenho, assim, alguns trabalhos de correção. Aí eu pego uma tarde lá pra ler 10 textos, vai. Tem um texto, que é o do meio do troço, que eu tô lendo um atrás do outro, assim, corrigindo, eu paro e digo assim...
esse aqui eu vou fazer um café antes. Porque eu sei que ele vai me dar mais trabalho. E quando eu pego um texto que eu sei que vai me dar mais trabalho, a tendência é quando eu ficar na dúvida entre 160 e 200, eu ir pro 160. Porque aquilo ali me dificultou a vida. É isso, assim, ó, essas estratégias para facilitar a vida do corretor, né? Que partem tanto dessa relação mais externa, assim, que você consegue visualizar no texto, assim, né? Que tá fora do texto, em tese. Essa relação estética mesmo, a letra, a margem, a paragrafação. Isso já dá uma... E da mesma forma, assim, ó, não dá para dizer que não tem um filtro, assim, um texto que tá com 30 linhas com uma letra deste tamanho. Eu já sei assim, cara, esse texto aqui na C3 não vai ser. Não vai conseguir. Porque não tem argumento suficiente. Com uma letra desse tamanho, tipo, não tem você como. Porque esses casos, especialmente, Isso. lembra na escola, que era um negócio assim, no mínimo 5 linhas. Aí o cara escrevia assim, ó. Pra conseguir preencher. Linhas, porque ele não aguentava mais a professora, mas tinha que ir embora. Isso. Aí ele escrevia umas letras desse tamanho. Então, assim, dá pra perceber. E assim, né? O cara que corrige é professor. Então, ele conhece essas manhas ali. Agora, você vê assim, não, o texto bem organizado. Tu já dá pra ver, óbvio. Não é uma regra, mas já dá para pré-visualizar uma certa densidade da argumentação. Tu cria uma expectativa. Ali só de olhar, exato. E assim, ó, e você pode facilitar a vida do corretor, tanto nessa questão da legibilidade, assim, né, de trazer essa questão estética, mas sobretudo na organização do teu texto, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Dani, a gente dá nomes diferentes para essas coisas, né? Argumento, tese, Sim. Objetivo do parágrafo, aqueles trecos que a gente coloca no final da introdução, que são os objetivos dos nossos desenvolvimentos. Sim. Aí as pessoas me perguntam assim, Dani, se eu colocar, né, tese, objetivo, 1 e 2 e falar 2 e 1, tem problema? Eu falo assim, tá. Existe na grade dos corretores alguma coisa que vai descontar por isso? Não. Mas por que, meu anjo? Pra que fazer O cara tá esperando 1, 2, 1, 2, por que você vai colocar 1, 2, 2, 1? Então, vou dar um exemplo pra galera visualizar, né? Tu pegou lá e foi falar que o problema tal acontece por descaso governamental e o outro problema é a influência da mídia, ou qual tu tem outro melhor? Nossa, Não. você tá com teses muito criativas, Cláudio, parabéns! Ninguém faz. Descaso governamental e influência da mídia. Aí quando você vai escrever o argumento, você escreve o primeiro argumento sobre a influência da mídia e o segundo sobre o descaso governamental. Exatamente o que tu falou. Pra quê, né? É que nem assim, ó, quando a gente vê as coisas alinhadas, a gente sente prazer. Quando a gente vê as coisas organizadas, vão fazer e tal, entendeu? Pô, fica melhor, tu consegue te perceber. Então, esse tipo de detalhe. Eu digo outra coisa que eu noto muito, assim, ó. Proposta de intervenção. Quando eu vou ler a proposta de intervenção e o cara, em uma linha, já bota o agente, a ação e mais alguma coisa, eu já respiro um pouco aliviado. Eu digo, esse aqui fez uma proposta decente. Ou eu vou dar... Quando eu vejo aquilo ali, na minha mente eu já sei. 120 não é. Ou é 160 ou 200. Ou ele pecou numa coisinha, ou ele vai tirar 200. Então, saiba que o corretor, essa é a grande fofoca, está te julgando o tempo inteiro. Né? Por exemplo, essa questão que tu falou ali, que a gente chama cada vez de diferente, prévia dos argumentos, tese, a puta que pariu. Colocou no final da introdução. Não é um elemento obrigatório. Tem que ter num texto dissertativo. Não é. Zero obrigatório. Já veio aluno me dizendo, a professora de tal falou que é obrigatório. Uma coisa é a estratégia que você use e outra coisa é a regra. Não é obrigatório, mas aí eu pergunto, não é extremamente prazeroso quando você termina a leitura de uma introdução e tu já sabe quais são os dois argumentos do cara? Claro. Não é muito mais fácil de tu ler? Eu chamo aquilo ali de o trailer do filme. Quantas vezes tu já foi convidado pra ir no cinema ver um filme? Vamos ver esse filme aqui. Tu nem sabe do que se trata. Tu vai descobrir sobre o que é o filme na primeira meia hora. E a outra é quando tu já viu o trailer, sabe o que é e tu já vai esperando aquilo. Exato. É isso, cara. Não, e é isso, assim, ó. Existem algumas estratégias, né? Tava falando da competência 5. É muito massa ver a galera corrigindo competência 5. A galera corrige assim, ó. Contandinho, né? Contandinho. Porque é isso, 1, 2, né? 3, e aí 4, quando tu 5. vê que tá tudo organizadinho ali, ó. Tá, deve, tal, tá. Checklist. Pronto. O cara já tá ali, ó, pronto, próximo. E tem algumas coisas que são interessantes pra gente pensar nisso, assim, ó. Por exemplo, uma dica que eu dou, que eu acho que calenta o coração do corretor, né? A competência base para correção do Enem é a competência 2. Tá? Que é a estrutura, adequação ao tema. A primeira, porque assim, Dani, qual que é a primeira competência que a gente vê? A 2. Tá? Por quê? Porque a competência 2 vai mexer no resto do texto inteiro se tu tangenciar. Né? Se tu tangenciar, tu perde na 2, na 3, na 5. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso ver no teu texto é se adequar ao tema. Não adianta tu ter o melhor argumento do mundo
ter o melhor repertório sociocultural se não é sobre o tema. Não, exatamente. Não adianta nada. A competência 2, ela avalia 3 coisas, né? A adequação ao gênero. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Cara, eu olhei o texto, isso, já no meu julgamento inicial, sem antes de ler, eu já vi se ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito. Tá? Já vi, tá? Então, já vi, já visualizei que ele tem ali. Aí ela vai avaliar mais 2 coisas. A adequação ao tema e o repertório. O repertório, né? Ele, o dono da redação, né? O repertório. Aí tá, adequação ao tema. O que é, na grade específica de correção, a adequação ao tema? Se tu vai desenvolver isso bem, é outra coisa, C3. Mas, o que é a adequação ao tema? O contrário de fuga ou tangenciamento. Mencionar todos os núcleos daquele tema. Sim. Cara, coloca essas mesmas palavras na introdução. Isso. Assim, Dani, eu não vou falar estigma, eu vou falar preconceito. Por que fala estigma? Que daí tu já esfregou na cara do cara que tu sabe aquele núcleo, pronto. Depois tu troca por outro. Isso, depois tu coloca outro. Mas na introdução coloca. Pode mudar a ordem, claro. Por exemplo, o tema de 2023, que era um tema com 85 núcleos, era muito difícil de colocar na ordem. Mas tudo bem, troca a ordem. Invisibilidade é ruim de encaixar na minha escrita. Mas coloca que o trabalho é invisível. O mesmo radical tá funcionando. Isso. O cara já leu e falou ali, todos os núcleos aqui, adequou ao tema. Na introdução, tu tem um lugar lindo, maravilhoso para colocar um repertório. Porque é mais fácil usar repertório na introdução do que no desenvolvimento. Porque é mais fácil de relacionar com o tema do que com o argumento. Tá. Perfeito. Ali tu já consegue colocar um repertório que vai ser legitimado, se tu colocar um repertório legitimado e que tem relação de produtividade. Cara, tu consegue gabaritar a competência 2 na introdução. Na introdução. Olha como esse cara te ama. Ele já viu ali, olhou, adequou ao gênero. Leu ali todos os núcleos do tema. Lindo. Repertório legitimado, pertinente, produtivo. Já tem 200 pontos. Isso. A partir da 7ª linha, quando ele vai para o desenvolvimento, 7ª, 8ª, que seja, ele está preocupado com 4 competências. Isso. Ele tem um trabalho a menos. Ele te ama. E é como se o corretor, pelo menos acontece isso no papel, e já conversei com outras pessoas que corrigem a mesma coisa também. É como se a gente virasse uma chave, né? Tu começa a leitura do texto pensando assim, o que vai ter de erro desse cara e o que ele tá bem? Daí começa pela C2, né? A C2 tá legal. E aí eu não sei se tu faz isso também, mas quando eu tô corrigindo, o meu cérebro tá tentando corrigir tudo ao mesmo tempo. Se já tem uns erros de gramática na introdução, já tem uma vírgula, falta uma crase e tem uma exceção com 2 S's. Eu já penso aqui, esse aqui 200 na C1 já não vai. Eu já fico mais tranquilo. Porque quando um aluno começa a ir muito bem e eu vou ter que dar 1000, começa a me dar um nervoso. Tipo assim, se tu chegar até a conclusão do cara, antes de começar a ler a conclusão, e o cara não perdeu em nada, não tem nenhum erro gramatical, não tem problema de coesão da C4, a C2 eu já dei 200 lá na introdução e a argumentação tá top. Eu fico pensando assim, cara, agora só tem a C5 pra descontar desse cara, fudeu. O que eu vou fazer? Mas tá me dando nervoso. Então, eu falo pros alunos também, muito disso tu fala, eu digo assim, eu sei que o teu português não tá muito bom, tu não tá conseguindo, mas tenta te esforçar pra na introdução não cometer, porque senão tu já perde o jogo na introdução. O cara já vê assim, esse aqui é 160 ou 120 ou pra baixo. 200 não vai ser. Quer dizer, assim como tu pode ganhar os 200 da C2, tu já pode largar perdendo os da C1. Ou então o cara vai lá e mete, sei lá, 2 porém na introdução. Mano, não pode nem 2 porém o texto inteiro, tu vai meter 2 na introdução. Quer dizer, tu tá basicamente pedindo pro cara te tirar nota. E eu sinto que falta muito isso nos alunos, principalmente quem tá fazendo Enem pela primeira vez, ou corrigindo em concurso pela primeira vez, o cara acha que é o quanto tu escreve bem. Então tem aluno que na hora que ele vai escrever, eu consigo imaginar ele em casa buscando uma inspiração, assim, O que eu vou falar sobre esse tema? De repente eu vou citar Foucault. E ele começa pelo repertório, né? Pensando que, botei Foucault aqui no segundo parágrafo, vou arrasar. E ele agradar o corretor. Vou agradar o corretor com um sociólogo suíço aqui que só eu conheço, e ele vai citar um troço. Quando, na verdade, né, é quase como se fosse ali, o que você vai colocar nesse texto pro cara não te descontar ponto, né? Ele tá com uma grade avaliando, cara, literalmente. Ele não tem como saber o quanto você escreve bem ou mal por um texto. Então ele vai estar avaliando coisas específicas. E tem muito aluno que não está ciente disso. Tem muito aluno que está escrevendo, eu não sei quando esse episódio vai pro ar, porque nós estamos gravando ele em março, é bom as pessoas saberem, mas eu não sei quando ele vai pro ar ainda, vai mais pro meio do ano, eu acho. Mas nesse momento tem gente que já escreveu uma porrada de redação o ano inteiro e tá com as notas instáveis. Vai a 920,
De repente vem um 760, de repente um 840. Cara, o que tá acontecendo? Tu tá escrevendo cada redação de acordo com uma fonte divina de interpretação que vem, e é por isso que tu tem tanto medo do tema. Porque quando vem um tema que tu arrasa e vai a 920, tem outro tema que tu não consegue passar dos 700 e pouco. Porque tu tá dependendo disso. Só que olha tudo que nós falamos aqui, assim, citando alguns exemplos. Botar os 5 elementos na proposta, botar no final da introdução não sei o quê. O que isso tem a ver com o tema? Nada. Nada disso depende do tema. E aí se cria outra mística em torno da redação, que é os adivinhadores de tema. Querido. Porque os meus alunos estavam preparados porque eu adivinhei o tema. Porra, eu já vi postagem de Instagram todas as semanas do ano tentando chutar um tema pra ver se acertava o mesmo. Postagem de Twitter, quer dizer, a partir do momento que eu fico um pouco triste com isso e queria ver a tua opinião sobre isso, eu fico frustrado com o ensino da redação, de coração, assim. Tanto que, atualmente, enquanto a gente grava esse curso, eu tenho uma mentoria, que é o Projeto Lauros, tenho um curso de interpretação de questões, que é a chave mestra, tenho o Multiverso, que é um curso de linguagem, e eu não tenho um curso de redação próprio. E os alunos perguntam, não vai ter curso de redação, por que não tem? Eu digo, cara, o curso de redação hoje virou assim, se tiver um professor que adivinhou o tema, vai ter muitos alunos no outro ano. Se ele tiver um aluno que tirou 1000, acabou. Se ele for o aluno que tirou 1000... Bom, aí ele mesmo vende o curso. Então, assim, não interessa nada da competência que eu tenho para ensinar, não interessa o quanto eu deixo o aluno tranquilo para fazer a redação, o que interessa é, você tem 1000 na redação, algum aluno seu, ou você tirou, e você adivinhou o tema, aí eu vou fazer o curso, senão eu não vou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um curso de redação, eu acho, e vou guardar. O dia que eu tirar 1000 na redação, porque eu faço a redação todo ano, um ano vai acontecer, tirar 1000 e eu sei lá adivinhar o tema, porque eu falei num troço, eu posto e vendo e fico rico. Eu me sinto extremamente frustrado em relação a isso. É frustrante mesmo, assim. Se criou uma indústria da redação, assim. Sim. Né? E que ela perpassa Esse nome muito por essa dinâmica, assim, de... Porque, essa óbvio, frase vai ser a thumb do episódio. Criou-se uma indústria da redação. Baita frase, deu, continua. Só pro cara do corte saber que vai pro thumb, tá? E aí? Não, e é que é isso, né? Criou-se mesmo, porque virou essa coisa que vende muito, porque assim, e é muito... voltando pra deprê, Laura. Cara, mas não tem problema, pra acabar na deprê. É muito doido, porque assim, é uma forma de se aproveitar. Eu brinco que a redação, ela amedronta a gente muitas vezes, porque ela exige uma atividade que talvez outras disciplinas não exijam, né? Talvez matemática um pouquinho mais, mas mesmo assim, você vai pensar no Enem, óbvio, não é o ideal, mas em últimos casos, você vai eliminar ali algumas, enfim, fica entre duas e chuta numa. Você tem como ser relativamente passivo. Na redação, se você não fizer nada, você senta e chora. Não tem o que fazer, você tem que agir. E isso nos dá muito medo. Muito. E a galera se utiliza desse medo, né? Porque daí vem o meu método pronto, vem você saber o tema. E isso é assustador, assim, né? O quanto isso mexe com os alunos e o quanto isso é perigoso. Porque é isso, é frustrante mesmo. A forma que se ensina a redação, porque, óbvio, tem um problema que vem da origem, né? Que a gente termina falando o que a gente começou falando, assim, né? Que o processo não é justo, o processo se engessou de uma forma que hoje, sim, você consegue tirar notas relativamente altas, mesmo com a insegurança que isso te dá, com textos muito engessados, sim, né? Essa indústria se criou, como eu disse, né? A junção de duas coisas. De um processo que é falho e com gente que se aproveita desse processo falho, né? É a combinação perfeita para se criar o que a gente tem hoje. Mas, só que daí a gente, enfim, acaba menosprezando esse negócio, barateando esse negócio, de forma que vira isso, assim, o ensino de redação virou a propaganda do 1000, a propaganda do tema, a propaganda... Sendo que assim, não é isso que vai te deixar seguro na hora da prova, né? O ideal, e eu acho que o que a gente faz, é tentar fazer com que os nossos alunos consigam escrever sobre qualquer tema, porque o tema é o que menos importa. Eu acho que eu acho que tudo bem, o sistema, da forma como que ele está apresentado, ele fez com que a redação tivesse uma estrutura muito rígida. Ótimo, então vamos se aproveitar disso, não para ficar se desesperando, vamos se aproveitar disso para entender que é mais fácil, então, você ter estratégias definidas para conseguir contemplar essa estrutura tão rígida. Então, é isso. Eu preciso saber do tema? Não, você precisa de estratégia para saber qualquer tema. Você precisa de repertório para tudo? Não, você precisa de estratégia para usar os repertórios que vocês têm nos diferentes temas. É uma questão estratégica, uma questão de escolha, né? Às vezes eles perguntam assim, Dani, é melhor eu fazer isso ou isso?
entende a relação de benefício e de dano, é tudo uma questão de estratégia, né? Sim. Exatamente por ser tão rígido. É basicamente essas escolhas, assim, que você vai fazendo. E, então, é um processo falho? Então, vamos aproveitar esse processo falho para a gente fazer isso melhor, né? E entender essa redação como questões de estratégia para elaborar em qualquer tema, em qualquer banca. Perfeito. Né? Mudou a banca. Mas aí vem um ponto, né? Eu acho que isso tá muito alimentado também, além de tudo que tu falou, corroborando isso, pela ideia da aprovação a qualquer custo. Tem uma aula, especialmente quando eu dou aula presencial, que eu faço os alunos refletirem, que é assim: você estaria disposto a ir até onde pela sua aprovação? E aí é uma aula que eu trabalho o conceito de corrupção, né? E aí eu questiono os alunos assim: você compraria uma vaga numa federal? Se os caras te oferecessem, se tu tivesse a grana? Tem alunos que falam, eu compraria. E tem alunos que falam, não, imagina, daí é contra a lei, né, e tal. Mas eu quero saber qual é o teu limite, assim. Se te liga o professor Lauro e diz assim: olha, fulano, tu tá há 6 anos aqui tentando na UFSC e agora eu tô cursando lá. Eu conheci um coordenador do curso e mesmo tu não tendo ficado perto na suplência, tem uma vaga aqui de um aluno que desistiu e ele me pediu para indicar alguém para estudar medicina na UFSC. Daí o aluno ouvindo, né? E eu digo assim, se eu chegasse, eu que sou um cara que tu conhece e tal, eu te dissesse assim, ó, não tem nada de errado nessa vaga, tá? É uma vaga para eu presentear alguém por merecimento e eu acredito que você merece. Só um pouquinho. Existe a possibilidade de alguém ganhar uma vaga dentro de uma federal por merecimento? Não. É óbvio que tem falcatrua no meio. E que fique muito claro que isso não aconteceu, é uma situação hipotética, tá? Mas aí eu pergunto, você aceitaria? O cara que falou lá atrás em vender a vaga que eu não compraria, já começa a ficar assim, não, mas daí não fui eu que fiz errado, foi o Lauro, né? Ele me ofereceu. Eu também sou burro se eu não aceitar. A gente começa a entrar no limite da corrupção, entendeu? Qual é o problema? Ah, você não aceitaria comprar uma vaga, o Magrão, aquele que foi indiciado agora no último SISU, porque pagou alguém pra fazer a prova no lugar dele, e aí descobriram, foi não sei o quê. Nossa, que absurdo. Mas só um pouquinho. Usar um modelo pronto de um texto que não foi seu, foi alguém que fez, e você escreve esse texto com as palavras de outra pessoa, trocando algumas, tentando burlar, fazendo parecer que é seu, também não é um tipo de corrupção? Só que esse limite você está disposto a cruzar. O de pagar alguém para fazer, não. Ou será que você só não paga porque você não tem dinheiro? Cara, isso é pesado. Até onde você estaria disposto a ir para entrar na faculdade? Porque esse episódio tá me lembrando muito um troço que me incomoda, e seguindo o desabafo aqui nesse episódio, que é esse negócio de trabalhar com a internet. E eu sei que tu tem as tuas restrições em relação a isso também, porque eu tenho limites que eu não quero cruzar. Então eu tô lá, tentando melhorar o meu podcast. Aí eu contrato um cara pra me ajudar a fazer a thumb, que eu falei assim, professor Lauro, eu monto as frases das thumbs, eu não abro mão disso. Professor Lauro, não tá boa essa frase por causa disso. Eu digo, então me sugere aí umas, essa. Não, essas aqui não. Eu não tô disposto a cruzar esse limite. Eu tô disposto a fazer uma frase chamativa que faça com que as pessoas cliquem e queiram ver o meu vídeo, mas que seja verdadeira no meu vídeo. Essa linha eu não quero cruzar. Então todo mundo tem que ter muito essa ciência, né? Porque, mas professor, todo esse fiasco pra isso é só uma redação do Enem. Você tá tentando burlar algo dizendo que foi você que fez ou não foi. Qual é a diferença de quem pega um modelo pronto, e fique claro, né? Porque a gente não tem tempo para estender isso, porque já está acabando, mas que fique claro que modelo pronto, porque muita gente confunde, não é aquele modelo que o próprio aluno faz do seu texto, que tanto eu quanto tu indicamos que ele faça. Sim. Eu tenho o meu modelo. Sim. A Dani, para você saber que tá em casa, lê todas as minhas redações do Enem quando sai o espelho, e ela vai lá e tenta, a gente briga, né? Eu acho que isso aqui eu acertei, isso aqui tu errou. A gente fica discutindo a minha redação, é excelente. Mas aí que tá, eu tenho o meu modelo, ela sabe que, talvez ela, de tanto ler redação minha, já pegue uma e já saiba qual é, como ela sabe dos alunos dela. Tá tudo certo. Modelo pronto é ir na internet e pegar um modelo que não foi você que fez, foi outra pessoa e só trocar algumas palavras. Isso é o modelo pronto. Isso. Qual é a diferença disso para alguém que vai na faculdade e não faz um trabalho e copia do ChatGPT? Qual que é a diferença que hoje na faculdade estão criticando muito? Usarem o ChatGPT para trabalho. Então, qual que é a diferença de alguém que usa o ChatGPT para um trabalho da faculdade e alguém que faz isso, né? Talvez a mesma pessoa que usou um modelo pronto para entrar na faculdade vai criticar. Fulana lá tirou 10, mas ela usou o ChatGPT. Tá, mas e aí qual é a moral que você tem? Posso só usar esse link do modelo pronto? Deve, nós estamos acabando. Né, a gente tá falando, né, da percepção do corretor, da fofoca da correção. Agora vamos pensar. Tá.
Tá? O corretor de redação é uma pessoa que é minimamente graduado. Sim. Alguns são pós-graduados. Mas é minimamente Para vender graduado. curso de redação não precisa, mas para ser corretor precisa, tá? Só pra ficar claro. Fica, Soltei né? aquela alfinetada que eu tava esperando até o final do episódio. Ele é minimamente graduado. Ele é alguém que passou, enfim, por um curso superior. É alguém que tem alguma leitura, enfim, tá? E ele é alguém que está corrigindo 200 textos por dia, como aconteceu em 2023, no dia 31 de dezembro. Eita. Tá? Ele não tá feliz de estar ali. Diazaço. Tá? Ele não tá feliz de estar ali. Todo mundo bêbado já e ele ali. E ele ali no computador, a galera já bêbada ao redor dele. E aí ele tá no computador corrigindo. E ele é alguém que minimamente... Ele é alguém que conhece literatura, por exemplo. E ele leu, desses 200 textos, 10 vezes... Lembra que a gente estava falando de agradar o corretor? Agradar o corretor, né? Estética textual, tentar... Né? Ele é um trabalhador, você vai tentar agradá-lo. Desses 200 textos, 10 ou talvez 20, talvez, 20. tá? 20 desses 10 textos. Ele é uma pessoa que conhece literatura, formada em letras, tá lá. No livro A Utopia, de Thomas More, é retratada uma realidade perfeita. Entretanto... Cara... Ele assim, ó... Dani, ele é um repertório legitimado, pertinente, produtivo, precisamos pensar, tá? Aí ele já encanta uma subjetividade que ele pode te tirar 40 pontos ali, ó, e tu se ferrou, porque aqueles 40 pontos pra ele não são nada, pra ti vai fazer muita falta, né? E assim, ó, na segunda linha ele já te odeia. Isso. A gente tá falando em agradar o cuidado. Já vem mais um aqui. O sociólogo, com a porque, utopia. cara, sabe? Imagina, se coloca no lugar dele. Porque assim, ó, se coloca no lugar, você tem um curso superior, você tem uma graduação, você tá lá se dispondo a fazer esse trabalho, você pensa assim, a mesma coisa, eu vou entrar nessa, inventar dado. Isso. Tu acha que eu sou imbecil? Isso. Cara, Bota um dado assim. Eu tenho uma formação, eu sei o que eu tô fazendo. Talvez eu tenha margem muito pequena, porque como tem a questão das discrepâncias e tal, dentro da grade de correção, eu tenho margens muito pequenas para te tirar. Isso. Mas o que eu conseguir, eu vou te tirar. Exato. Né? O que eu conseguir, eu vou te tirar, porque eu te odeio. Isso, é a postura do cara. Dentro de uma certa subjetividade, a gente não vai conseguir pegar um texto 960 e dar 500. Não. Não tem como. Mas um texto 960 para virar 880 é aqui, ó. É só não ir com a tua cara, eu faço virar 880 aquilo. Porque daí também tem muito isso, né? Eu sempre tirava 960 no cursinho, não sei o que aconteceu, eu tirei 880. Já falei isso em aula, em episódio. Pro aluno é 80 pontos. Pro corretor é 2 negocinhos. 2 itens isso. Que ele tira. Então, esse agradar o corretor, tu falou muito bem agora, isso é muito importante, para que o cara olhe com aquela visão. Eu comparo isso, Dani, para quem gosta de futebol, não sei se é muito a tua praia, mas para quem gosta de futebol... o juiz da partida, entendeu? Tem lances, é pênalti ou não é pênalti? É falta ou não é falta? Existe um manual de regras de arbitragem que determina o que é falta ou o que é pênalti. Mas qualquer pessoa que acompanhe futebol e que esteja ouvindo esse podcast sabe que tem falta, que se for fora da área o cara dá falta. Se for dentro da área ele não dá pênalti. Não tem nada no livro de arbitragem que fale sobre isso. Mas essa falta, qualquer pessoa que acompanha futebol, meu pai vai olhar e vai dizer assim, se essa falta fosse dentro da área, ele não dava. Como foi fora, ele deu. Sempre vai ter. E outra, o juiz de arbitragem, quando ele tá apitando um jogo do campeonato estadual e a final da Libertadores, é outra. O manual de regras é o mesmo, mas a situação é outra. Então o aluno tem que entender que é isso. Não mudou a regra do futebol, agora não tem mais impedimento. Não ter mais impedimento é uma mudança de regra. Agora, quando os caras falam, a mão na bola, se for involuntária, vai ser interpretada agora como não sei o quê, é uma interpretação subjetiva do árbitro que nem tá lá. Às vezes tem o VAR e dá problema. A correção da redação também tem o VAR, que é o corretor exatamente. Que vai se der discrepância. Exato. Mas às vezes vai estar sujeito a isso. Exatamente. Que loucura, né? E é isso, né? Entender que esses 80 pontos estão dentro da discrepância possível. Para o corretor... não muda nada. Porque o corretor ele é avaliado todos os dias, né? Uma coisa que a gente nem falou. O corretor ele é avaliado. Ele não pode dar nota aleatoriamente, porque ele vai se ferrar por conta disso. Ele é avaliado todo dia para ver se ele tá seguindo a grade, né? Show. Então, ele não pode também pegar assim, o Thomas More, vai, 400. Ele também não pode fazer isso. Claro, não tem como. Não tem como. Porque ele vai se prejudicar, inclusive financeiramente, por conta disso. Então, assim, ele só que ele pode, 80 pontos, está na discrepância possível. Isso. Né? Se forem competências distintas, menor que 100 está dentro da discrepância possível, isso não vai mudar nada na vida dele. Agora, para ti,
80 pontos não muda a tua vida? Se um corretor te der 880 e o outro 960, que ainda tá dentro da discrepância, e tu ficar com 920, já é prejuízo suficiente para quem quer um curso muito concorrido. Claro. Só que para ele não deu nada. Exatamente. Ficou na mesma. Exatamente. Ninguém vai reavaliar um texto que foi dado 880 e 960. Exatamente. Vai passar e é isso aí. Exatamente. Loucura, né? Dani, nem senti passar, o papo foi fantástico. Agora nós temos outras fofocas para fazer que não vão estar filmadas, mas eu queria encerrar este episódio com a pergunta que eu sempre faço para os professores que vêm aqui. Te agradecer a presença, é claro. E a pergunta é: com tudo isso que você sabe hoje, talvez você possa responder mais focada na redação ou possa focar no estudo como um todo, mas com tudo que você aprendeu hoje, se você tentar lembrar de você quando você estava no terceiro ano. Imagina, quando você estava no terceiro ano, você não tinha essa visão que você tem hoje sobre esse processo, sobre como estudar. Se tu pudesse voltar no tempo, fosse possível, conversar consigo mesma e dar uma dica. Você entrou no seu quarto lá, apareceu a Dani, eu sou a Dani do futuro e eu quero te dizer isso, isso e isso. Que conselho você daria pra Dani do terceiro ano, da época de vestibulando, daquele momento? Vai parecer que é só pra sintetizar o que a gente falou hoje, tá? Tá. Mas não, eu falaria real pra Dani assim, ó. Escolha bem quem você escuta. Baita frase. Que é muito do que a gente tá falando hoje, assim, ó. Escolham bem quem vocês estão escutando. Já vou fazer propaganda do meu amigo, né? Já estão escutando alguém bom, porque estão escutando meu amigo. Vocês estão aqui até o final, já fizeram um bom trabalho. Mas também não sai daqui e vai entrar nos falcatrua falando besteira por aí também. Toma. Né? Toma. Então, escolham bem. Escutar todo mundo, vocês vão só se perder. Isso. Filtrem bem. Escolham pessoas confiáveis, responsáveis, né? Acho que... Isso serve pra tudo, né? Hoje que eu tô trabalhando com internet, eu tenho que escolher quem eu vou ouvir do marketing digital. Porque tem uns caras que falam pra fazer X, outros Y e ao contrário. E isso vai funcionar na sua prática da sua profissão. Quando você for exercer sua profissão, você vai ter que escolher quem você vai escutar. Existe muita gente falcatrua, você não é responsável por tudo aquilo que as pessoas estão falando, mas você escolhe quem você quer ouvir, né? Quem você quer filtrar. Exato. Excelente recado, Dani. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio também. Qualquer coisa deixa nos comentários. Sigam a Dani nas redes sociais, Instagram, @professora Dani Garcia. Isso? Sigam a Dani no Instagram. Acompanhem aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem mandar também. Beijo pra todo mundo. Quer mandar um beijo? Beijo. Obrigada pelo convite. Foi ótimo conversar com vocês, com você. Agora vamos para a parte... Né? Vamos pra fofoca? Pra nossa conversa, pra agora nós vamos pro nosso almoço e com aí a gente muita fofoca. Desliga aqui para poder contar as partes sórdidas das coisas. Adoro. Beijo, Tchau, até a gente. próxima.